Graças a paz, tudo bem? Eu vejo muitas pessoas falando de propósito, chamado. Muitas vezes as pessoas se confundem muito. Ah, meu chamado isso, meu chamado aquilo. Só que nós vemos na vida de João Batista, vamos supor um exemplo. João Batista, ele foi chamado, o chamado dele foi profético. É para ser profeta, para que nós possamos esclarecer bem isso. Profeta. O propósito dele, qual foi? Pregar o evangelho, preparar o caminho para o Messias, o escolhido, que é Jesus Cristo. Beleza? José, qual que foi o chamado dele? É para ser governador. Já ele tinha sonhos muito antes de ser. Esse era o chamado dele. Agora, qual que era o propósito na vida dele? É que as pessoas não morram de fome. Isso era o propósito dele nesse momento, para que as pessoas possam ser salvas. Isso é o propósito. Então, chamado e propósito são duas coisas diferentes. Agora, muitas vezes as pessoas querem ser prósperos. Como as pessoas vão chegar a ser prósperos? Nós vamos ver deixa eu lembrar aqui, em Jeremias 29:11, Deus fala: eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de bem e não de mal, de um futuro. Nessa parte ali, fala de duas palavras, muitas vezes fala planos, na versão original ela fala de propósito, eu bem sei o propósito que eu tenho para vocês. Aí fala prosperidade. São duas palavras utilizadas, só que a raiz dela é a mesma. Elas estão ligadas. Chamado é uma coisa, propósito é outra coisa. Prosperidade tem a ver com o propósito. Então, vamos aí com esse pensamento. Uma vez que você cumpre o teu propósito de vida, por meio do teu chamado, você vai ser próspero. Isso eu não falo somente em termos espirituais, estou falando em todas as áreas. Agora, prosperidade não é somente riquezas, faz parte, mas prosperidade, a raiz dela é ser bem-sucedida. O servo de Abraão, a primeira menção da palavra prosperidade aparece ali, quando o servo de Abraão vai lá e busca a esposa para o filho de Abraão, que é Isaac. Ali ele está sendo próspero ou bem-sucedido. Então, muitas vezes as pessoas confundem chamado, prosperidade, propósito e vai aquela coisa toda. Então, o exemplo é: um chamado é aquilo que você foi chamado literalmente a fazer. Qual que é o teu chamado específico? Com isso, você tem que ter um propósito. Um chamado é para um propósito. E quando você cumprir o teu propósito, você vai ser bem-sucedido ou próspero. Se quiser mais explicações bem detalhadas, nós vamos separar, às vezes ainda assim confunde um pouquinho a mente, mas vamos estar fazendo bem detalhadamente, para que nós possamos cumprir o nosso propósito deste ano e o propósito final da nossa vida também, fazendo aquilo que nós fomos chamados. E assim também nós possamos ser bem-sucedidos em todas as áreas.